Obrigado, presidenta da sessão, autora do requerimento, deputada Alice Portugal. Eu cumprimento a iniciativa da senhora de propor esse debate, propor uma reflexão acerca do desenvolvimento da ciência no Brasil e o papel e os direitos que devem ter os pós-graduandos e pós-graduandas. Cumprimentar todos os representantes, a Tamara da NPG, o Gustavo da Andifes, o Márcio do Ministério da Educação e a doutora Fernanda Sobral da SBPC. Em primeiro lugar, Alice, eu considero que o debate que tu ofereces a essa casa é muito oportuno. Muito oportuno porque todos nós celebramos os avanços que o Brasil alcançou no último período na expansão do ensino superior, na oferta de vagas, no acesso ao ensino superior, em que pese haver aqui e acolá uma diferença quanto à estratégia a ser utilizada na expansão dessas vagas. Um dado da vida do Brasil de hoje é que foi muito importante o ingresso de filhos de trabalhadores e trabalhadoras em instituições de ensino superior, que vão construir futuro, que vão construir a sua própria perspectiva pessoal e familiar a partir da oportunidade constituída pelas políticas de expansão e de acesso ao ensino superior no Brasil. Sou daqueles que crê que é hora de nós observarmos a expansão do ensino superior público no Brasil, que se deu no último período, se deu. Não houve apenas a expansão do ensino superior privado, houve também a expansão do ensino superior público. Mas creio que é muito importante que no próximo período nós continuemos nessa rota, Márcio, de modo a garantir, inclusive, o enfrentamento de desigualdades regionais importantes que existem na oferta de vagas e em determinados campos do pensamento, assim como superar desigualdades regionais que existem na pesquisa, no investimento que é feito nos vários campos da pesquisa, da ciência, da tecnologia em nosso país. Portanto, eu sou daqueles que celebra as conquistas vividas no último período e creio que, ao tempo em que nós comemoramos o ingresso de egressos da classe trabalhadora, de filhos e filhas de trabalhadores do Brasil, eu considero que um tema, Tamara, que para mim é muito caro, diz respeito ao tema da assistência estudantil. No campo dos direitos dos pós-graduandos, objeto dessa reflexão, dessa audiência pública, há um tema de particular interesse de minha parte. Eu vivi a universidade brasileira numa época um pouco mais difícil do que a época de hoje. Era presidente o Fernando Henrique Cardoso, sobretudo, e a assistência estudantil era uma das linhas de resistência. Como financiamento público, era uma das linhas de resistência, como a defesa da autonomia da universidade em todos os planos, não só didático-científica, administrativa, era uma linha de resistência que era aquele momento, era aquela conjuntura. Evoluímos de lá para cá. Há uma nova correlação de forças no país que projetou um outro projeto em que as universidades públicas, sobretudo, ganharam um outro relevo. Mas eu considero que há um desafio, eu queria ouvir a opinião da presidenta da NPG, de um lado, e do presidente, do representante do MEC, do outro. Há um desafio que diz respeito a institucionalizar as políticas de assistência estudantil no Brasil. Hoje, o programa que existe é um programa importante, em que pese um alcance seja limitado, mas é um programa importante, na forma de decreto. Eu apresentei aqui, deputado Alice Portugal, um projeto de lei que converte o que hoje é um projeto instituído por decreto num programa instituído por uma lei ordinária, de modo que, independente do presidente de turno, independente do ministro do plantão, nós tenhamos assegurada a assistência estudantil. E nesse programa nós ampliamos o alcance, nós garantimos o acesso não só para os graduandos, como para os pós-graduandos no Brasil. Por isso que eu acredito que era muito importante que nós pudéssemos colher a posição do Ministério da Educação, que é um órgão decisivo, digamos assim, nesse debate, e isso é fruto de uma reflexão e de um diálogo feito, não só com a NPG, mas com a própria União Nacional de Estudantes, uma vez que aqueles meninos e meninas que entraram nas universidades, muitos deles hoje fazem mestrado, muitos deles hoje fazem doutorado, e a luta enorme que travaram para alcançar a sua graduação, muitas vezes eles se veem diante de um risco de não seguir na sua pesquisa, na sua produção científica, em função das condições sociais. Porque, como disse no começo, nós colocamos os filhos dos trabalhadores nas universidades, mas essa turma gostou de estudar e quer ir fazer pós-graduação.
E o papel do Estado é garantir que esse acesso seja cumprido e essa permanência seja garantida. Então, deputada Alice, eu saúdo uma vez mais essa vossa iniciativa e deixo esse questionamento, porque eu tenho certeza de que um dos desafios que nós temos ainda hoje é o desafio da permanência, né? E mesmo eu discutiria mecanismos que pautem o setor privado na oferta de oportunidades de permanência. Porque se nós vivemos no país... Eu sou comunista, eu defendo uma outra ordem econômica, política e social, mas eu vivo no mundo capitalista. Eu vivo num país que tem uma série de limites. Aliás, o ajuste fiscal revela mais limites ainda na ordem da política monetária. Então, eu raciocino na lógica de garantir melhores condições de ofertar, diante da correlação de forças, as melhores condições para o nosso povo, para a nossa juventude. Inclusive, o projeto de lei prevê, inclusive, a possibilidade do setor privado. E diga-se de passagem que a universidade, eu falo uma do estado que eu represento, a PUC de São Paulo, é uma instituição importantíssima. A PUC de Campinas, uma outra instituição importantíssima, o Mackenzie, são universidades que têm um peso, têm uma relevância na vida acadêmica do Brasil. Eu considero que não é desprezível, inclusive, obrigá-los ou propor que eles tenham também um protagonismo nesse campo. Então, queria, deputada, aproveitar a oportunidade para acolher o depoimento. A Tamara Anaís e o doutor Márcio de Castro Filho sabem que nessa casa acontece tudo ao mesmo tempo agora. Nesse momento eu estou aqui, tem 3 outras reuniões que a gente deve acompanhar. Mas como eu sou público fiel da TV Câmara, se eventualmente não puder ouvi-los, eu vou acompanhar a resposta dos senhores e da senhora hoje à noite, quando for feita a reprodução dessa audiência. Parabéns a todos que participaram dessa sessão. Muito obrigado.